Olá, meus amores, tudo bem? Bora prosear um bocadinho? Bom, eu vim aqui para conversar sobre algumas questões, recortes, né? Nenhum assunto vai ser esmiuçado aqui ou concluído de fato. Então, são pinceladas para que a gente possa refletir a respeito de muitas questões que estão aí presentes no nosso dia a dia, nas nossas relações, nos nossos relacionamentos e que é bastante importante realmente pararmos e entendermos o que está acontecendo e até mesmo onde é que a gente está se metendo ou não. Bom, para quem está aqui pela primeira vez, eu sou Gislene Teixeira, sou sexóloga, sou especialista em relacionamentos, sou especialista em relacionamento extrapar, extraconjugal, algumas outras formações na área do capital humano e outras formações nessa área, neurociência e enfim. Então, o meu universo realmente a minha matéria-prima são pessoas, são relações e eu sou simplesmente apaixonada pelo que eu faço, pelo que eu me dispus e me propus a fazer. Então, realmente é uma grande paixão trabalhar com o que eu trabalho e com pessoas, porque no final é sobre isso que nós precisamos falar, é o que nós vivemos, é o que nós sentimos e somos seres sociáveis, então a gente precisa pensar em relações, em relacionamentos. E quando eu falo relações, eu estou falando todos os tipos de relações, né? Desde da relação familiar, fraterna, com as pessoas nos meios onde a gente está ali no dia a dia, né, no trabalho, na escola e por aí vai, na nossa comunidade de modo geral, e também as relações mais íntimas, as afetivas, as românticas, a gente precisa pensar sobre tudo isso. Então, para você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Espero que você permaneça aqui conosco. Então já aproveita, já curte, compartilhe, comente, se inscreva, clica aqui embaixo no sininho e depois você clique em inscrever-se, depois no sininho, né? E depois você clica em todas para não perder nenhum conteúdo aqui do canal. E eu espero que você se encontre aqui na família Divesexy. E para quem já é aqui da família Divesexy, cadê? Tem aqui a minha bonequinha, né, da Divesexy, linda, que eu ganhei. E eu falei, cadê? Porque estava aqui do outro lado, aí eu fiz umas mexidas aqui nos livros e acabei passando pro lado de lá. E para quem já é daqui da família Divesexy, bom, não tem nem o que falar, que vocês são sempre muito bem-vindos e, enfim, né? Coraçãozinho aí para vocês. Bom, eu quero falar eu quero convidar, né, fazer um convite para que vocês reflitam sobre tudo aquilo que a gente vai ouvindo aí no dia a dia, a gente vai passando ali na timeline, né, da rede social, a gente vai vendo no feed muitas questões e muitas vezes passa batido, ou a gente forma, a gente traz informações e que a gente forma as nossas verdades sem pensar muito. Então tem muita gente que vai, eu concordo, eu não concordo, mas sem se debruçar de fato sobre a situação. E fica aquela coisa de eu defendo ou eu critico, né? Eu aprovo ou eu critico, eu julgo, sem mergulhar de fato. Então é aquela questão bem rasa. E eu quero falar, então, né, de maneira, uma pincelada mesmo, sobre responsabilidade afetiva, que tanto se fala, e também sobre a responsabilidade
dentro do âmbito sexual, né? Na sexualidade. Que na verdade a afetiva e a sexual, elas caminham juntas, né? Ali uma grudadinha na outra, porque elas podem caminhar separadas, mas de modo geral, quando a coisa complica, né, que vem cobrar esta responsabilidade, já está num ponto que caminha junto. Eu quero falar também, né, desta responsabilidade afetiva, dessa responsabilidade sexual na era dos amores líquidos. Cobrar responsabilidade, será que é assim mesmo? Será que responsabilidade a gente cobra, né? E será que na era dos amores líquidos tem espaço exatamente para cobranças? Porque parece-me que as coisas acabam tomando outro caminho, né? Tem ali um começo de um relacionamento, às vezes nem é um relacionamento, por isso que eu tô falando um começo de um relacionamento, e aí tá indo e daqui a pouco a coisa desanda, né? Surge uma bifurcação no meio do caminho, né? Tem uma pedra no meio do caminho, tem uma bifurcação no meio do caminho e faz assim, cada um vai para o seu lado, mas cada um tá lá no seu canto, mas o que tá aqui reclama, cobrando a responsabilidade afetiva, porque o outro foi para o outro lado. E o outro faz exatamente a mesma coisa. Então, me parece que as coisas estão meio, para não dizer muito, bagunçadas. E essa questão, até na semana passada, se não estou me enganando, eu falei sobre isso, estava conversando sobre isso com uma pessoa é muito cômodo falar, né? Colocar para fora aí, berrar aos quatro cantos do mundo, essa questão de eu não preciso de você, mas eu quero. Mas eu quero, mas eu não faço por construir aquilo que eu quero. Eu quero pronto. E quando eu quero pronto, eu não invisto tempo, dedicação, não há empenho para esta construção. E o pouco de interação que tem, basicamente coloca, se não tudo, quase tudo a perder, quando vivemos na era dos joguinhos, né, de conquista, de sedução e do morde e assopra. Mas, de fato, eu vejo muita gente cobrando aí responsabilidade afetiva, mas quando, não é quando olha, né? Se olha para si, olha para dentro, não é quando isso acontece, porque isso não acontece. Porque sempre a cobrança é para o outro. Mas, raramente, essa cobrança, dessa responsabilidade, a pessoa para, se olha no espelho, né, e fala, peraí, deixa eu entender qual foi a minha participação nesta situação. Então, o termo responsabilidade afetiva, ele precisa ser entendido de fato. Porque quando eu falo, né, eu não preciso de você para nada, mas quando eu sou descartada, aí eu vou cobrar responsabilidade afetiva do outro. Então eu penso que eu penso com toda a convicção, até pela minha área de atuação e de estudo, e eu sempre falei isso, relacionamento é uma construção, ela é contínua, eterna,
e ela é para gente grande. Ela requer maturidade. Não é para quem... Eu estou falando de responsabilidade, maturidade. Então, não é para quem está na era do oba-oba. Sabe? Que tá hoje, amanhã já não tá mais. E que não cria vínculo. Estes, ok. E não é uma questão de julgamento, tá certo ou errado. É uma questão de escolhas. E cabe a cada uma das pessoas entender que o que é que eu quero. E a partir do momento que eu entendo o que eu quero, o que é importante para mim na questão dos relacionamentos nesta seara, eu vou entender se eu quero investir em algo ou em alguém, se eu quero me dedicar, se eu quero construir uma relação, se eu quero me dedicar, se eu quero me empenhar, se eu quero compartilhar, se eu quero aflorar todas essas questões, sabe? É uma semente que a gente planta a sementinha e a gente tem que cultivar até florescer. Dá trabalho, precisa de dedicação, precisa de cuidados e precisa de tempo para florescer. E o que eu vejo, e ainda ontem eu estava falando com uma amiga sobre isso, e eu sempre cito também a questão do... Eu sempre cito Mário Sérgio Cortella, que sou fanzaça deste homem, mas ele fala da era da miogização do miojo, que é aquele macarrão instantâneo. Que tem lá, né? A gente pega, lê ali, 3 minutos está pronto. E muita gente pensa em construir, ou na verdade não é nenhuma construção, mas pensa que o relacionamento vai fazer assim e ele está pronto. Que você conhece uma pessoa ali no aplicativo, num site, enfim, numa balada, sabe, em qualquer lugar, não importa onde, e que você trocou ali o WhatsApp, trocou meia dúzia de palavras, encontrou no dia seguinte, deu uns beijos na boca e foi para a cama, e que ali já existe um relacionamento. Primeiro a gente tem que entender, e sem julgamento moral absolutamente nenhum, realmente zero. O que é que você quer com cada uma das suas ações? Em qual tempo? De que maneira? Porque estas questões, por isso que eu falei julgamento zero, não é uma questão que a sociedade vai colocar as regras para você, de sim ou de não. Eu sempre falo que entre o sim e o não, existe o depende. Depende do que, Gislene? Depende do que você quer. Só que, para isso, você precisa saber o que você quer. Porque esta parte é a sua responsabilidade. E quando a gente assume a nossa responsabilidade diante daquilo que a gente sabe o que quer, e aí a gente vai descobrir o como fazer aquilo que eu quero, como chegar àquela questão, aquela situação, aquele objetivo que eu quero, é uma responsabilidade minha. E quando a gente não assume as nossas responsabilidades, muitas vezes, até porque a gente não sabe o que a gente quer, e aí vai dar ruim, né? O que é que a gente faz? A gente cobra do outro aquilo que ele não fez para nós, mas que é a nossa obrigação, e a gente cobra do outro como se dele fosse. Então, só por aí a gente entende que está uma grande confusão quando eu falo
vivemos situações bastante interessantes a serem pensadas. E eu vou partir de chavões mesmo, né? Eu não preciso de você, mas eu quero. Eu não preciso estar com você, mas eu quero. Eu não preciso de uma companhia, mas eu quero. Mas se não é do jeito que eu quero, aí o problema é com você. Você que não sabe, não está sabendo me conquistar, me cativar, me seduzir. Então, você que você foi irresponsável nas suas práticas. Ué, e eu? Eu sempre, né, verbalizei, externalizei que eu não preciso de você para nada. Mas quando não me satisfaz, aí o problema é seu. Mas eu não queria nada, por que agora eu estou reclamando que você não me deu nada? Né? É como aquela pessoa que fala assim, ah, eu não tenho nada. E de repente acontece alguma coisa, ela fala, eu perdi tudo. Eu sempre falo também, ninguém perde o que não tem. Então, o discurso e a prática não se alinham. Quando fala meu corpo, minhas regras, mas quando algo não sai exatamente como eu espero, eu não falo minha responsabilidade, mas muitas vezes é culpa do outro. Aí essa conta não fecha. Então eu penso que antes de cobrarmos, que esse termo cobrar, ele já não é tão palatável, né? Porque se você precisa cobrar, é porque a coisa não está acontecendo como você espera que aconteça. Mas, né, quando você cobra a responsabilidade afetiva do outro para com você, obviamente, quando você coloca o outro na parede porque ele não está atendendo às suas expectativas. Mas quais expectativas? Não sabe. Não sabe. Como é que eu vou me aproximar do que o outro espera de mim se eu não sei o que o outro espera de mim? Porque em qualquer possível diálogo não existe. A conversa ela fica individualizada. Meu corpo, minhas regras, eu não preciso de você. É joguinho de tudo quanto é lado, até tá aí a música, né? A frase que é música, que é tudo, né? O golpe tá aí, cai quem quer. E são frases que a gente vai repetindo, repetindo a exaustão, sem pensar, e vai reproduzindo não só a frase, né, a fala, mas os comportamentos também. E aí vem esses joguinhos e vem essas pessoas que, enfim, tá aí também. Cada um consome o tipo de conteúdo que bem entender e tem conteúdo para todo tipo de pessoa. Mas aí a gente vê aquelas questões assim de... Gente, quando a gente vai pensando, falando, é um bololô só, né? Eu ia falar assim, tem milhões de pessoas que seguem algumas questões, aí, algumas pessoas, alguns conteúdos, e depois dá com os burros na água. E quando eu pensei aqui no tem milhões de pessoas, literalmente, esses dias, e aí tem aquela pessoa que quer crescer, sabe, aquele boom, instantaneamente também, aproveitando aí a questão da miodização.
e tem aquela que vai aos pouquinhos, sabe? Enfim, cada um, e como eu disse, tem espaço para todo mundo e tá tudo certo. Esses dias já tinha acontecido antes, algumas outras vezes, mas esses dias, semana passada ou retrasada, uma empresa entrou em contato comigo. Você é produtora de conteúdo, etc, etc, etc. E querendo me vender um plano de compra para eu comprar, a empresa vender seguidores. Olha, você pode comprar X seguidores, tantos mil seguidores, tantos milhões de seguidores. E foi me apresentando os planos, foi despejando, né, os planos, e eu falei, olha, muito obrigada, eu não quero. Não, mas o preço é super acessível. Eu falei assim, obrigada, de verdade, eu agradeço, mas eu não quero. Não, mas a gente... Não é o preço, eu nem sei qual era o preço, porque eu nem deixei a pessoa falar. Eu falei, eu não quero comprar seguidor. Eu não quero. Eu prefiro ter 10 seguidores a ter 1 milhão de seguidores pelo número. Não quero, sabe? E aí eu vejo assim, faça isso, aí a pessoa faz, dá um quiprocó, depois a pessoa corre, né? Para tentar resolver aquilo que ela colocou em prática, porque todo mundo está falando, todo mundo está comprando, faça isso, faça aquilo, faça não sei o quê. E não para pensar quais são as consequências destas ações. E aí depois vai tudo parar, né, em outros tantos profissionais, no psicólogo, nas terapias da vida, para dar um jeito de consertar aquilo que estragou com a intenção de que acertasse, obviamente. Eu falo que na PNL a gente aprende que toda intenção é positiva. Então as pessoas têm a intenção de acertar sim, mesmo quando erram. Ou ao menos não prejudicar as pessoas. Final de semana eu estava conversando também com era uma questão de trabalho mesmo, e eu falei, eu tentava entender o ponto de vista da outra pessoa. Na verdade eu entendo o ponto de vista da outra pessoa, mas não dava para alinhar, né? Eu penso uma coisa do ser humano, a outra pessoa pensa outra coisa do ser humano. Não à toa, muita gente, já devem ter visto até em rede social, alguns comentários a meu respeito, muita gente me chama de Tereza. E tem gente que me conhece, de muitos anos aí, e que me chama de Tereza porque ouviu alguém me chamando de Tereza e achou que meu nome era Tereza e passou a vida inteira me chamando de Tereza. De Tereza, da Madre Teresa. Eu não sou tão boazinha assim, né, quanto a Madre Teresa. Mas eu acredito nas pessoas. Eu acredito que as pessoas possam se melhorar. Eu acredito que a gente pode fazer tudo de melhor, basta a gente querer. Ainda quando a gente erra, a gente pode consertar. Eu acredito nisso. E eu penso que este é o grande marco do meu trabalho. Eu acredito nas pessoas. Ai, mas você é muito ingênua. Você é muito pueril. Às vezes eu escuto umas coisas dessa. Eu falo... esses dias uma pessoa falou assim pra mim,
esta sua... Qual foi o termo que a pessoa usou? Eu não lembro. Não foi inocência... enfim, algo nesse sentido que você tem pelas pessoas, esse olhar tal que você tem pelas pessoas, esse acreditar, eu já perdi, a pessoa falou para mim. E eu fiquei olhando, não como julgamento, mas eu fiquei olhando com um ar de... Ao mesmo tempo era uma indignação e ao mesmo tempo era... Mas como assim? Mas que pena que você chegou nesse ponto. E a pessoa olhava para minha cara tipo, como, né, que você ainda pensa nisso? Que as pessoas podem ser tão boas. Eu penso que todo mundo precisa... É importante que as pessoas tenham chances. É importante que seja dado a oportunidade para fazer de novo, para fazer diferente. Não dá para desacreditar. Hoje ainda eu comentei num grupo fechado de mulheres, e aí era questão de traição, de não sei o quê, e aí a pessoa tinha conhecido uma outra, não tinha efetivamente acontecido uma traição, e eu comentei, e aí algumas mulheres comentaram, ai, mas homem é tudo assim, homem não sei o quê, mas são todos assim, homem não presta. E eu fui lendo, normalmente eu não comento. Mas aí eu fui lendo, e aí eu comentei, falei, olha, ok, é um fato que muitos homens, e um parênteses aqui, muitas mulheres também, mas o assunto lá era sobre os homens, eu falei, é verdade que muitos homens são muito canalhas, mas não são todos. Não são todos. E a gente não pode, eu escrevi lá, a gente não pode colocar todos na mesma régua, porque não serve para todos. E obviamente que eu fui criticada, né? Mas se a gente desacreditar, se a gente não tiver esperança, se a gente não der um voto de confiança, não é o outro que a gente está punindo. Estamos punindo a nós mesmos e a todos, né? Porque eu critico este critica o outro, que critica o outro, que me critica, que eu volto para o ciclo e critico o outro, e aí não tem mais fim. E também não tem começo, não tem recomeços, né? Tem umas coisas que são chavões, mas não veio do nada. E eu fico pensando quando acontece, por exemplo, a pessoa separa e isso eu vejo um dia sim, o outro também nos grupos aí, grupo de rede social, grupo fechado, grupo de WhatsApp fechado, grupo, enfim, né? E aí fala assim, não sei o que, o seu ex... Tem um meme que diz assim, algo mais ou menos assim. Se tá ruim para você, imagina para quem está com o seu ex, está agora com o seu ex, achando que é um presentinho de Deus. E aí vem uma enxurrada de comentários muito negativos, obviamente. E aí a gente vê a tristeza, a frustração, a amargura, as dores, as cicatrizes, os traumas, os machucados, as feridas nas respostas. E muitas vezes, grande parte das vezes, não percebem
que quem precisa ser curada é quem está machucada. E não continuar, não se olhar, não se curar, não fechar essas feridas, mas o comportamento que eu mais vejo, é não se dar conta das próprias feridas que estão abertas, doendo e sangrando, mas continuar atacando o outro que nos feriu e continuar sangrando em cima, se debruçar e sangrar em cima de outras tantas pessoas. E mais que isso, passar adiante, contaminar, como se fosse uma epidemia, contaminar outras pessoas como se aquilo, né, se eu passei por isso, se eu me machuquei, se me feriram, é assim que acontece. Não pense que com você vai ser diferente. Então, quando eu vejo esses comentários de... ou assim, tem um outro meme que diz assim, o que você diria para a pessoa que está com... para a atual pessoa, né, para a pessoa que está com seu ex? É muito comum a resposta assim, nada, ou quero que se lasque, ou coisa, né, daí para baixo, porque na minha vez ninguém me disse nada. E também eu costumo só acompanhar, mas não responder nada. Mas aí tem alguns comentários que às vezes você fala, ah, não, essa pessoa passou do limite há muito tempo. Mas ao mesmo tempo eu entendo, passou do limite porque tá sangrando, a ferida tá aberta. E a pessoa não entende, não percebe que ela precisa, ela se curar, fechar as próprias feridas. E aí a pessoa fala, na minha época, na minha vez ninguém avisou nada, então eu quero mais é que se exploda, né? E coisas nesse nível aí. E eu já comentei várias vezes algo no sentido de, ok, com você pode ter sido péssimo, o seu ex ou a sua ex, porque mulher também não é santa não, né? Então tem mulher que também apronta muitas coisas, tanto quanto homem, às vezes, a depender do caso, até pior que homens. Então não vem com esse negócio de, tá passando pano para homem. Não, porque a gente passa muito pano para mulher com essa história de sororidade, de ninguém solta a mão de ninguém, porque cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa e independe de gênero. Porque tem muito homem ruim, péssimo, e tem muita mulher também assim. Como tem homens bons e tem mulheres boas também. Então não dá para generalizar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não é uma questão de gênero, é uma questão da pessoa, né? E de várias situações, várias questões que levaram a ter esse comportamento. Então não vem com esse negócio de, porque homem, nananã, porque mulher, nananã. Alto lá, devagar com o santo que o andor é de barro, né? E aí, e até por conta dos atendimentos e de muita coisa, as pessoas precisam se curar das suas dores, das suas feridas. Sabe por quê? Porque, imagina quem está com seu ex agora achando que tá tudo bem, que vai se dar bem. Meus amores, não é porque o seu relacionamento anterior, o seu ex que com você deu tudo errado, que com a outra pessoa também vai dar. Porque quando a gente é um casal, quando a gente troca uma pecinha, a gente mudou toda a história. Sabe? De repente, um é fogo e o outro é gasolina. Não tem como aquilo funcionar. Mas o culpado sempre vai ser o fogo que foi ateado ali, né, que foi ateado a gasolina, ou que foi jogado ali no fogo, sabe? É sempre o que fez um dos movimentos, enquanto o outro estava quietinho ali, o que fez um dos movimentos
ele que vai ser o responsável, ele que vai ser responsabilizado por todas as mazelas que aconteciam naquele relacionamento. E não é assim. Aí tira esta gasolina deste fogo e no lugar da gasolina vem uma outra pessoa, né, um outro elemento que passa a ser água. Não vai ter o mesmo resultado. Então pare com essa coisa, esse hábito, essa mania, essa coisa que as pessoas acham que porque comigo deu errado, com a outra também vai dar, né? E além do mais, torcer para que dê errado. E muitas vezes afirmar como se certeza fosse que vai dar errado. Ah, ele me traiu, ele vai trair a outra. Existe uma grande probabilidade, as pesquisas estão aí, não é uma questão de achismo. Mas pode ser que não. Apesar que eu duvido, né? De grande parte dos casos. Mas a gente não pode dar uma sentença sem dar a chance de entender como é que aquilo funciona. Apesar de probabilidades, probabilidade não é certeza. Né? Então, não é assim que as coisas funcionam. Então, antes de cobrar responsabilidade afetiva do outro, cobrar performance sexual, cobrar 1000 coisas, primeiro e antes de tudo e de qualquer coisa, a gente tem que ter tudo isso e construir tudo isso, elaborar todas essas questões em nós mesmos. O outro não é responsável por me fazer feliz. Eu sou responsável por me fazer feliz. O outro é responsável por se fazer feliz. E juntos, nós compartilhamos das nossas alegrias e felicidades. E vai transbordar isso. Mas eu não posso ser não feliz ou até mesmo infeliz e esperar que o outro me faça feliz. Porque ainda que o outro seja feliz e eu não, se eu exigir, tem gente que exige que o outro me faça feliz, ele vai tirar dele, só se ele for muito bobo também, né? For sem noção, sem maturidade, sem experiência, ser muito, como se diz hoje, emocionado. Se ele tirar a felicidade dele para tirar da dele para me dar, ele vai ficar sem. E não vai me completar. E o pior é que ele vai tirar do dele com a ideia, com a intenção positiva, toda intenção é positiva, ele vai tirar do dele para me dar. Sabe o que vai acontecer? Os dois vão deixar de ser felizes. Eu trabalho muito com a questão da felicidade. Inclusive palestras para empresas, faço muita palestra para empresas sobre felicidade. Ainda ontem à noite fiz uma postagem na rede social que eu estava aqui de madrugada estudando sobre felicidade. E tem esse livro aqui, O Jeito Harvard de Ser Feliz. Esse livro é maravilhoso. E é isso, é sobre nós. Primeiro eu me faço feliz. O outro se faz feliz. E depois a gente compartilha dessas felicidades. A mesma coisa quando a gente vai para o campo da sexualidade. Não adianta eu cobrar que o outro me dê prazer se eu não sei o que é prazer. Eu não sei como ter prazer. Eu desconheço isso. Eu desconheço se tocar a ponta do meu nariz se vai me dar prazer ou não. Se eu tocar aqui atrás da orelha, se vai me dar prazer ou não.
Eu não conheço o meu corpo, eu não conheço os meus gostos, eu não conheço os meus prazeres, as minhas formas de prazer. Mas eu cobro do outro. E quando, por mais que o outro se esforce, porque não tem que ser um esforço, tem que ser leve, tem que ter leveza. Mas por mais que o outro se esforce, ele não consegue. Aí eu falo, mas ele não me dá prazer, né? Eu não chego ao orgasmo. Ô meu querido, ô meu anjo, minha anja, né? Anjo não tem sexo, né? Mas você tem certeza que essa cobrança, ela tem que existir? Primeiro, cobrança. Cobrou, já era. Mas você tem certeza que esta questão deve ser pensada, né? Procurada no outro? E você? O outro é responsável. Você acha que o outro é responsável, obrigado a te dar prazer, a te proporcionar prazer? Pois bem, vamos supor que assim fosse. Não é, mas vamos supor que fosse. Nesta situação, me diz, qual seria então o seu papel no seu prazer? Ficar ali, quietinha, esperando, tipo, já foi aí? E no final dizer assim, foi bom para você? Foi bom para você? Você estava onde que você não estava ali vendo? Não estava compartilhando? Sabe quando essa conta não fecha? Estão juntos ou estão separados ali? Eu não faço nada, eu espero que o outro faça por mim. E quando o outro não faz algo que eu sinta, o que eu acho que eu tenho que sentir, ou o que eu quero sentir, o que eu desejo sentir, eu digo que é o outro quem está errado? Vamos falar mesmo de responsabilidade afetiva? É isso mesmo? É isso mesmo que cobram responsabilidade sexual? É? Algo de errado não está certo. Como eu falei no vídeo de hoje de manhã, se você precisa dar um jeitinho ou um jeitão de entrar no relacionamento, de se manter num relacionamento, se você precisa forçar pouco ou muito, se não é de maneira espontânea, leve, prazerosa, a sua estada ali, é melhor você repensar em todo esse movimento quando a gente fala de relacionamentos, quando a gente fala de responsabilidade afetiva, sexual. Eu gostaria muito que a próxima vez, ou enfim, quando você não é cobrar ou falar, é quando você pensar em falar sobre responsabilidade afetiva. Primeiro, você vai ali para frente do espelho e você faz um raio-x das suas responsabilidades afetivas e sexuais. Depois disso, aí eu diria, depois disso você pode até ir cobrar a responsabilidade afetiva e sexual do outro. Mas eu duvido que depois deste momento que você se despe, né, na frente do espelho, despir de corpo e alma, eu estou dizendo, e mergulhar nas suas verdades, que você vai ousar
ousar, ter coragem de cobrar do outro aquilo que você não faz por você. Eu duvido que você ouse, que você se atreva a cobrar do outro aquilo que você não se dá, né? Você cobra que o outro te dê aquilo que você não dá a si. Então vamos parar e pensar e parar de reproduzir frases prontas, sem mergulhar na essência do que você está repetindo, feito um boneco de pilha que você aperta o play e vai repetindo, só repete, né? Então, vamos parar e pensar que a responsabilidade afetiva, ela começa em nós, a responsabilidade sexual dos nossos prazeres começa em nós. Vamos parar e pensar sobre isso, porque a responsabilidade afetiva começa em nós, sabe por quê? Porque quando eu decido, quando eu escolho me envolver com alguém, aí começa a minha responsabilidade. Porque se eu me envolver com uma pessoa, sabe, que não tem nada a ver, e aí poderia abrir um leque de questões e situações aqui, não tem nada a ver em todos os aspectos. Para isso eu preciso saber o que é importante, o que eu quero, o que eu desejo, o que eu mereço, o que eu aceito, o que eu não aceito, o que é negociável, o que não é negociável. Mas eu me envolvo, não curto isso, ou essa situação, esta posição, enfim, seja lá o que for, eu não curto isso, essa pessoa é assim, isso, sabe, não desce. Mas vou ficar aqui um tempo só. Antes só do que mal acompanhada, vou passar um tempo, é um PA. Só que o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo, vai dando ruim, né? E aí chega uma hora que a bomba explode e aí eu cobro o quê? Responsabilidade afetiva de quem? Do outro, que era a catástrofe desde quando eu conheci. Desde a primeira mensagem que eu troquei. Eu sabia que aquilo não tinha nada a ver com as minhas escolhas, as minhas crenças, as minhas decisões. Mas eu aceitei. Não é que eu aceitei. Eu coloquei a pessoa na minha vida, eu deixei ela entrar. E depois que ela entrou, e eu fui alimentando aquilo, porque antes só do que mal acompanhada, aí eu reclamo. Aí eu cobro a responsabilidade afetiva. Cobrar a responsabilidade afetiva do outro quando eu abri as porteiras e deixei o outro entrar sabendo que ele não tinha nada para me oferecer daquilo que eu quero, que eu busco e que é importante para mim? Quem é o irresponsável afetivo nessa situação? Eu não sei o que me dá prazer, eu não sei dos meus prazeres. Aí eu cobro do outro que ele não me dá prazer? De quem é essa irresponsabilidade sexual? Eu fico esperando, só falta pegar a lixinha de unha, né? Só falta pegar a lixinha de unha e ficar ali. Já acabou aí? Vai demorar? Falta muito? Para, né? Enlouqueceram? Então, antes de saírem repetindo um monte de frases aí, né? Pensa. Não é para carregar cabeça, não é enfeite, nem para carregar cabelo. O que é que você tem aí dentro? Para e pensa. É
coisa de gente imatura não assumir as próprias responsabilidades. E quando a gente não assume as nossas responsabilidades, a gente cobra 3 vezes mais do outro. Relacionamento é coisa de gente grande, responsável e que tem maturidade. Não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Tem gente que realmente não está no momento de se relacionar com ninguém, porque não aprendeu ainda a se relacionar consigo. E quando eu não sei me relacionar comigo, eu vou cobrar do outro. Então presta atenção. E aí a pergunta é justo você cobrar do outro aquilo que você está sendo negligente consigo? Você tem certeza que você vai ousar se atrever a cobrar responsabilidade afetiva do outro quando você não tem com você? Pensa aí. Um beijo para vocês.